Muito bem. Eu vou agora desligar os microfones. Isso. E peço a gentileza, se por acaso algum microfone for ativado aí no meio do caminho, você perceber, você desliga, tá bom? Então, primeiramente quero agradecer, né? Eu sei que é quarentena, tanto faz se é segunda, quarta, sexta ou domingo. Para alguns não, né? Para alguns não. Meu marido, por exemplo, está trabalhando horário normal. Então, sextou mesmo. Estamos com Friday feeling aqui em casa. Mas quero agradecer vocês que pararam, né, agora esse momento para compartilhar aqui comigo. Respiração é um universo, né? A gente poderia fazer curso de horas, dias, meses trabalhando um tema, uma função tão vital, né? Dela depende da nossa sobrevivência, com tantos aspectos, né? Então, a ideia de hoje não é te ensinar a respirar, tá bom? Eu sou rolfista estrutural e de movimento, é um dos principais métodos que eu estudo e me dedico. Tenho formação em outros métodos também, mas foi no método Rolfing que eu me encontrei assim de uma forma especial. Eu gosto muito da filosofia do não tem certo, não tem errado, tem o jeito de ser cada um, de ser de cada um, né? Tem a individualidade de cada um. Então, a ideia hoje é trabalhar a percepção, é você se observar, se reconhecer e sem julgamento. Ai, será que eu estou respirando errado? Não existe isso, tá bom? Lógico que existe uma biomecânica da respiração, logicamente que existem formas de facilitar, né? De expandir a caixa torácica, e hoje a gente vai trabalhar algumas coisas assim, nesse sentido, né? Mas eu quero que você tenha um olhar gentil consigo mesmo, tá bom? Só de se observar mesmo, né? Fazer um pouquinho essa viagem interna e dar essa paradinha, tá? Então, muito importante nesse início da nossa sessão é exatamente isso de se auto-observar, de perceber como que eu estou aqui, agora, neste momento. A gente vai precisar para a sessão um lugar para sentar, onde os braços fiquem livres, tá? E depois, na segunda parte da nossa sessão, a gente vai precisar de um espaço para se deitar, tá bom? E onde a gente possa também movimentar os braços sem bater em objetos, né? Então, na segunda parte da sessão, a gente vai trabalhar deitado, tá bom? Então, agora eu vou te pedir para você se levantar e caminhar um pouquinho aí, nesse ambiente que você está, observando o seu movimento e observando a sua respiração, sem tentar mudar nada, tá? Eu nem estou olhando muito para vocês, para eu também não perder o foco da sessão. Vai caminhando no seu tempo, no seu ritmo. Então, enquanto você vai caminhando e vai se percebendo, eu quero fazer algumas observações que são... você vai trabalhar no seu tempo, tá bom? No seu espaço, dentro da sua amplitude de movimento. Aqui não é uma sessão de exercícios, é uma sessão, é um estudo exploratório, tá bom? Então, não visa performance,
Enquanto você vai caminhando, você está observando o seu jeito, como que o seu pé chega no chão, como que ele faz o contato com o chão, como que ele sai do chão. E também como que está a sua respiração. Muito bem. Agora você vai voltar para o seu lugar de onde você estava sentado e vai sentar de um jeito confortável para você. Tá? Um jeito que seja confortável, novamente. Não tem um jeito certo e um jeito errado de sentar. Sentou e fica. Eu vou sentar também. E espero que estejam todos me ouvindo, né? Faz um joinha para mim. Estão todos me ouvindo? Muito bem. Tá. Então, agora, perceba como você está nessa posição. Vamos começar desde os pés. Então, vamos mandar a atenção lá para os pés, para o contato, para o apoio, né? Como que está a sola do pé, ou as solas dos pés? Pode até comparar um pé com o outro. Tem um pé mais presente no chão? E como é que estão os calcanhares, dedão, dedinho? Só se percebendo mesmo, tá? A mesma coisa você vai fazer com as mãos. Então, apoie as mãos nas coxas e vai sentindo a qualidade desse contato. Tá? Então, o nosso foco agora está nos pés e nas mãos. Procurando observar a qualidade desse contato. Sim. Isso. Deixa esses 4 apoios procurando, buscando um lugar de descanso. E mais uma vez, volta a sua atenção para a sua respiração. Por onde que o ar entra, os caminhos que ele percorre. E agora eu vou te pedir para observar se há lugares do corpo que se movimentam com a respiração. Né? Será que você consegue perceber o caminho que o ar faz pelo seu corpo para entrar e depois para sair? Os lugares que ele produz movimento, se há lugares também que ele não chega. Só se observe. E guarda essa sensação. Procura registrar isso que você observou. Tá bom? Porque aí no fim a gente vai fazer a mesma coisa para ver se teve alguma mudança, alguma transformação. Certo? Então agora a gente vai voltar o foco lá para os pés. Quem quiser pode fechar os olhos, tá? Pode fechar os olhos. Se achar que facilita a percepção, pode fechar os olhos, tá bom? E você vai mexer um pouquinho o tronco. Não precisa ser grande o movimento. Inclina um pouquinho à frente, inclina um pouquinho atrás. No seu tempo, no seu tamanho. Mexendo ali bem na articulação do quadril, tá? Vai fazendo o movimento do jeito que ele nasce para você. Pode ser uma inclinação,
Pode ser um rolar também ao redor dos ossinhos do sentar. Isso. E enquanto você faz esse movimento, perceba se muda alguma coisa no contato dos seus pés com o chão. Tá? Dependendo de onde o seu tronco está, o que muda no contato das solas dos pés com o chão? Só vai percebendo isso e registrando. Muito bem. Agora você vai encontrar um lugar, depois de ter feito essa exploração pequena, descobrindo outras possibilidades do sentar, você vai escolher um lugar que você se sinta confortável, tá bom? Que você se sinta mais confortável. Eu vou sentar um pouquinho mais à frente para eu conversar um pouquinho com vocês sobre um músculo muito importante, né, para o movimento respiratório, que é o diafragma. Tá? Então, assim, eu não vou me estender em teoria, tá? Mas nós vamos fazer alguns movimentos para compreender algumas regiões, né, da caixa torácica, da região do pescoço, aqui perto dos ombros, que precisam estar funcionando bem, né, para que a nossa caixa torácica se expanda e permita o ar entrar, tá bom? Então, a gente vai fazer algumas coisas básicas para não me estender demais na anatomia, mas o suficiente para você aproveitar bastante essa vivência. Então, assim, o diafragma, que é um músculo muito importante, né, no movimento respiratório, eu te convido a fazer uma posição assim, olha, veja se você consegue visualizar. Você junta as pontinhas dos dedos. Isso, são duas conchinhas, tá bom? E essas conchinhas vão ficar aqui nas costelas mais baixas, nas últimas costelas, tá? Isso. Vou aproximar minhas mãos. Então, as pontinhas dos dedos estão aqui, ó, no finzinho desse osso comprido, que é o externo, tá? Simulando a pontinha do diafragma, porque o diafragma, ele tem o formato como se fosse assim uma lona de circo, tá? Então, ele tem o ponto mais alto, né? Que é um ponto fixo, e ele é inserido nas costelas mais baixas. Então, é isso que a gente está simulando com esse desenho das mãos. Tá? Assim. Isso. Deixa os seus cotovelos bem soltinhos. Isso, bem soltinhos. Deixa os ombros bem soltinhos, tá? O que acontece? Quando nós inspiramos, né, esse músculo, ele vai descendo, descendo, descendo. Né? Então, quando eu solto o ar, ele faz esse movimento de cúpula. Né? Aí, ele vai descendo, né? Os cotovelos fazem também o desenho das costelas, né? Porque como esse músculo ele é preso nas últimas costelas, conforme esse músculo vai descendo e se expandindo e abrindo, as costelas também, elas vão abrindo e se elevando um pouquinho, tá bom? Então eu quero que você repita esse movimento algumas vezes em sintonia com a sua respiração, né? Então, o músculo se expande, dando espaço para o ar entrar. E conforme eu vou soltando o ar, esse músculo vai relaxando. Tá? Faça algumas vezes no seu tempo, né? Então, na verdade,
quando esse músculo está em formato de cúpula, ele está relaxado. Quando ele contrai, ele desce, diminuindo a pressão interna dos meus pulmões, permitindo que o ar entre, tá? E aí, quando ele relaxa, ele vai para o formato de cúpula novamente, tá bom? Isso. Então, a gente vai agora só umas 2 ou 3 vezes sentir com as mãos aqui, olha, nas costelas, tá? Você pode colocar as 2 mãos ao mesmo tempo ou uma de cada vez, né? Então, você vai inspirar levezinho e aí agora eu vou te pedir para fazer um som de e vai só percebendo o que isso provoca de movimento aí nessa caixa torácica, né? Então, quanto mais as costelas se expandem, mais espaço para o ar entrar, certo? Muito bem. Então, o que acontece? Vamos continuar um pouquinho. Quando esse músculo desce, se contraindo, expandindo as costelas, a tendência seria que os nossos ombros caíssem para frente, fossem puxados também, né? Então, no que o músculo diafragma desceu, puxaria essa parte de cima. Mas o nosso corpo, a natureza é tão inteligente que nos deu uns musculinhos aqui na região do pescoço, tanto na frente, os lados atrás, que são os escalenos. E o que eles fazem? Também na inspiração, eles elevam as primeiras costelas, né? Evitando que você desça junto com o diafragma, tá bom? Eu vou mostrar uma imagem para vocês. É a única imagem que eu vou mostrar de anatomia aqui para vocês terem uma ideia de onde eles ficam, né? Então, olha só, são 3 feixes de cada lado do pescoço, né? Tem os anteriores, os médios e os posteriores. Muito bem. Então, muito bem. Certo. Então, esses musculinhos, eles também são os primeiros a se ativarem, né, para que a inspiração aconteça. Então, eles elevam as primeiras costelas, tá? Se você, eu vou virar de costas para você ver a posição deles mais ou menos. Na frente, se você pegar esses aqui mais fortões, né, que são o esternocleidomastoide, tá? Atrás da borda dele, eu vou virar de costas. Tá mais ou menos aqui, assim. Atrás, tá? Da borda. Então, se você colocar as pontinhas dos dedos lá e estende um pouquinho assim, olha, o pescoço para trás, você vai sentir esses músculos tão importantes para nossa respiração, tá? E aí a gente vai fazer agora um movimento que é assim, quando a gente for inspirar, a gente vai simular com os dedos, é uma massagenzinha assim para cima, tá? Uma massagenzinha assim para cima. Quando você inspirar, então eu vou virar para você ver. Certo? Muito bem. Olha, e aí eu vou te pedir para você fazer o movimento contrário, só para comparar, tá? Comparar. Então,
Inspira e faz um movimento para baixo. E compara, veja se isso, se muda alguma coisa, se na inspiração. Tá? E agora vamos fazer do jeitinho que normalmente facilita a inspiração, tá bom? De novo, de baixo para cima. E aí você já tem esses dois elementos, né? Então, é o diafragma contraindo e descendo, abrindo as costelas, enquanto esses musculinhos estão elevando as primeiras costelas, permitindo, né, a expansão dessa caixa torácica. Muito bem, então me acompanhando. Às vezes eu olho assim para o lado que aí eu vejo vocês na outra tela. Quem não quiser deixar o vídeo ligado não precisa, viu? Olha só, então tá bom, temos dois elementos. Agora eu vou falar de uma outra região, eu só vou falar dessas três, tá? Para não me aprofundar muito na anatomia. Mas se você pegar aqui, ó, perto aqui do braço, né, peitoral, aqui perto da axila, né? Vou me aproximar aqui assim, ó, né? Pega um lado, pega o outro, só sentindo aqui a carninha, tá? Então, aqui a gente tem os músculos peitorais maiores e os menores lá por baixo, tá? Então, assim, o peitoral menor que fica lá, principalmente o menor que fica lá por baixo do peitoral maior, tá? Ele também precisa permitir essa expansão, tá? Então, assim como o diafragma tem a função dele, os escalenos têm a função deles, os peitorais também, tá? Então, se ele tiver muito preso, né, ou porque a pessoa faz muita força com o braço, ele não vai exercer a função dele para facilitar a sua inspiração. Então, eu vou propor um movimento que é assim, escolhe um lado para começar, tá? Eu vou começar com a minha mão direita, aqui, no esquerdo, e vou movimentar um pouquinho o meu braço, assim, ó. Procurando manter a distância da orelha e o ombro, o braço soltinho, vou movimentar. A mão que está aqui em cima do peitoral vai fazer um pouquinho o movimento oposto, assim, sabe? A mão, ela se aprofunda e faz um pouquinho o movimento oposto. No sentido de abrir espaço nesse lugar, certo? Depois a gente vai fazer de um jeitinho diferente. Solta o braço, entrega ele para o chão. E agora, principalmente com o dedão, pode usar o dedão. Você vai apertar diferentes lugares aqui, assim, tá? E o braço vai pendulando, assim, um pouquinho para frente, um pouquinho para trás. Muito bem. Pode ir mudando o lugar dos dedos. Vai soltando esse lugar. É uma automassagem, né? Para soltar um lugarzinho que talvez esteja um pouquinho preso e que isso dificulta às vezes a inspiração, tá bom? Vamos fazer do outro lado também? Então, do outro lado, eu esparramo bem a mão e primeiro faço assim, ó, para dentro, para fora. Para dentro, para fora. Essa mãozona aqui apoiada, que se aprofunda no tecido, ela faz um movimento um pouquinho contrário, sabe? Isso. Agora solta o braço para o chão, deixa ele pendulando um pouquinho e você vai com os dedos massageando, assim, principalmente com o dedão. Isso, pode ir mudando de lugar. Muito bem. Joia.
Ótimo. Muito bem. Então tá. Olha, enquanto você desfruta um pouco dessa sensação de ter soltado essa região, eu vou colocar uma imagem aqui para vocês, para o próximo movimento que eu vou propor. Vamos ver se eu acho. Essa aqui. Vejam só. Então, vejam só, né? Essa caixa torácica, com essas estruturas ósseas, né? Então, as costelas e o externo, protegendo esses órgãos que se relacionam entre si, né? Então, veja lá, os pulmões abraçando o coração, né? Então, você pode imaginar que quando as costelas se movem para fora, se elevam e depois relaxam, né? Você pode imaginar que também provoca movimento entre os órgãos, certo? Guarda essa imagem para você. Tudo bem? Então, olha só, você pega a sua mão direita, assim, ó, bem fechadinha, traz para o centro do peito e leva um pouquinho para a esquerda, tá? Então, é mais ou menos esse o tamanho do seu coração, e é por aí que ele está, né? E o que acontece? Ele se relaciona com os pulmões, né? E ele descansa exatamente sobre o diafragma. Por isso que nesse lugar aí, o diafragma, ele é um pouquinho mais baixo, tá? Para que o coração possa se apoiar, tá? Então, assim, quando a nossa caixa torácica se movimenta, né? Tem amplitude, tem liberdade, o pulmão e o coração, eles vão se massageando também. E é isso que eu vou propor para você agora, tá? Então, com essa imagem do pulmão massageando o coração, até mesmo para estimular essa função cardíaca, né? Então, hoje eu vou propor assim, olha, a gente vai colocar as mãos aqui nos ombros, tá? Com os cotovelos bem soltinhos. E aí, o que a gente vai fazer? A gente vai flexionar um pouquinho o tronco à frente e estender. Eu vou mostrar uma vez de lado para você olhar. Então, flexiono. Isso, no seu tempo. Se os braços cansarem, você pode soltar os braços. E aí, eu quero que você lembre dessa imagem que eu mostrei para vocês. E toda vez que você fizer a flexão, soltando o ar, inspirando, estendendo, você vai imaginar os pulmões massageando o coração. Isso, bem gostosinho. No seu tempo. Muito bem, vamos fazer mais uma vez. Joia. Pode soltar os braços. Tudo bem? Como estão? Estão me acompanhando? Não é interessante esse... Não é interessante começar a imaginar a relação dos nossos ossos com os nossos órgãos, né? E como que eles interagem? Muito bem. Então, antes da gente ir para a parte do chão, eu vou trabalhar um pouquinho com vocês, com o tronco, com os movimentos da coluna vertebral. A gente trabalhou bastante isso na primeira sessão, tá? Aliás, se alguém quiser o link da primeira sessão, eu posso passar, que foi uma sessão mais exploratória e mais assim um aperitivo, teve um pouquinho de tudo. Agora a gente está se aprofundando num tema de cada vez, tá? Mas assim, considerando
Então, isso que a gente viu agora, né, quando eu tenho a expansão, eu permito que o ar entre. Então, vamos usar isso nos nossos movimentos. Agora, eu vou propor para você, deixa um pouquinho para trás. Primeiro, a flexão e a extensão do tronco, tá? Com uma variação de braços que vai ser assim. Nós vamos entrelaçar os dedos, para sair bem pertinho do tronco e subir. Então, quando eu subir, é o meu peito que vai na direção das minhas mãos. Isso, e aí eu abro as costas e deixo a respiração fluir do jeito que ela vem. Isso. Isso, vai fazendo esse movimento circular no seu tempo e vai percebendo como que a respiração se manifesta naturalmente. E outra coisa que eu te convido a observar é como que os pés se manifestam durante o movimento. Será que tem um jeitinho de você usar os pés para que você consiga elevar ainda mais o centro do seu peito? Será que tem uma conexão dos pés até a coluna? O que você pode fazer com os pés para que o centro do seu peito se eleve ainda mais? E você vai fazer 2 vezes mais, dando um toque de espreguiçar. E se vier um bocejo, deixa ele vir, que é muito bom. Ótimo. Vamos soltar os braços aqui do lado. Isso. Sentiu necessidade de movimentar um pouquinho os ombros? Faça isso. Agora a gente vai trabalhar um pouquinho com a flexão do tronco, tá? Isso. Os dedos, eles vão deslizando na direção do chão. Isso. Isso. Muito bem. Procure manter essa expansão aqui do peito. E aí vai sentindo, vai até visualizando que a sua coluna, ela vai se flexionando lateralmente. E aí eu quero também que você observe os seus pés. O que acontece? O que muda no contato dos pés? Dependendo de qual lado você está, né? E o que acontece com a sua bacia? Como que ela está aí apoiada no seu banco ou na sua cadeira? E o que acontece com ela dependendo do lugar em que você está? Muda alguma coisa? Isso. Vamos dar um toque também de espreguiçar aqui, olha. Espreguiça. Espreguiça. E a outra mão, ela vem subindo aqui pela lateral, em contato com as minhas costelas. Pode até dar uns... A gente chama isso de clapping, dá um clapping assim, ó. Para estimular um pouquinho essa abertura. Você pode olhar também para a sua mão, abrindo bem ela no espaço. Isso, dá um toque de espreguiçar. Isso, eu vou dar uma outra opção, que é levar a mão lá para o teto. Lá para o teto. Isso. E aí eu vou te pedir para abrir bem a palma da mão, tá? Bem no espaço. Assim como eu te pedi para esparramar bem o pé no chão.
A gente esparrama bem a palma da mão no espaço. Muito bem. Ótimo. Volta para o centro. Ok. Agora a gente vai para uma outra dimensão de movimento da coluna vertebral. E mais para frente, em uma outra oportunidade, eu quero trabalhar mais, dar uma refinada nesse trabalho, tá bom? Mas hoje a gente só está experimentando. Então, eu vou te pedir para sentir os pés se esparramarem e até uma levezinha pressão dos pés contra o chão. Coloca a mão aqui, olha, no topo da cabeça. E quando os pés empurram levemente o chão, o topo da sua cabeça vai na direção da sua mão. Tá? E relaxa. Faça isso algumas vezes e perceba essa oposição de forças que a gente cria no corpo, tá? Pode ser que você perceba hoje, pode ser que não, isso é uma construção, tá bom? Mas talvez você consiga me acompanhar nessa ideia. No que os pés criam raízes, tá? E mergulham no chão, e o topo da minha cabeça, como se tivesse um ganchinho puxando o topo da minha cabeça, vai para o teto, eu crio uma oposição de forças e ganho espaço no corpo, principalmente entre as vértebras, tá bom? Então, feito isso, ganhei bastante espaço, eu vou rodar ao redor desse eixo. Isso. E a cada dimensão dos movimentos você vai percebendo como que a sua respiração se manifesta. Isso. Você pode usar um pouco as mãos também para ganhar um pouco de amplitude, né? Então, colocando a mão aqui, uma na coxa e a outra talvez no banco, que te ajuda a ir um pouquinho mais. E a cabeça, ela vai longe, os olhos vão longe. Abra bem os seus olhos. Vamos aproveitar para trazer esse campo sensorial aqui dos olhos. Aproveita que você está rodando a cabeça para olhar tudo que tem aí ao seu redor. Um olhar bem curioso. Muito bem. Ótimo. Fizemos flexão, extensão, flexão lateral, rotação. E agora a gente vai fazer um movimento de onda para fechar. Isso. Quem quiser pode afastar um pouquinho as pernas para ter mais espaço para que a pelve se movimente. Pode até começar assim com esse movimento comigo. Não importa o quanto você abre a perna, pode deixar paralelo se quiser, tá bom? Mas experimente esse rolar atrás dos ossinhos do sentar, que são os isquios, à frente. Isso, é aí que começa o movimento de onda, tá bom? Então, quando eu faço uma flexão do tronco, é como o cachorrinho que põe o rabinho entre as pernas, tá bom? Isso. Aí quando eu rolo para frente dos isquios, que eu faço a anteversão pélvica, tá bom? Pode experimentar, mexer um pouquinho essa articulação. Muito bem. Aí a coluna começa a participar mais e vamos para o nosso movimento de onda. Então, sentou na frente dos isquios, né, que é a anteversão pélvica, e aí vai, abre bem o pescoço. Isso, a cabeça você sustenta um pouquinho e começa a voltar
abrindo as costas. Eu gosto de ir mudando um pouquinho a posição das pernas. Então, para voltar, eu fecho um pouquinho. Eu vou virar de lado para você ver melhor. Então, eu vou e volto. Vai fazendo no seu tempo. Então, quando eu vou à frente, eu estou abrindo toda a frente do meu corpo. E quando eu volto, eu estou abrindo toda a parte de trás do meu corpo. Quem quiser, abre bem a boca. Lembra do som do ar? Se sentir vontade de bocejar, ótimo. Bocejo não é falta de educação, muito pelo contrário. Abre, põe a língua para fora, se quiser. Não só a língua, põe o que você quiser para fora. Tudo que não serve, o que você não quer para você, põe para fora. Aproveita agora. Isso. E deixa o movimento ficar um pouquinho menor. Deixa o movimento ir ficando um pouquinho menor. Isso, solte a sua cabeça até voltar naquela posição inicial neutra. Muito bem, como estamos? Tá ótimo. Então, olha, a gente está se aproximando agora da última parte da nossa sessão, que é deitada. Eu vou te pedir para levantar e andar um pouquinho, sentindo o corpo, sentindo a respiração. E já vai achando o cantinho aí onde você vai se deitar. Cada um no seu tempo vai se deitando. Numa posição confortável. Se der para ficar com as pernas estendidas, ótimo. Se não der, se for desconfortável para a região lombar, coloca um travesseiro embaixo dos joelhos ou flexiona os joelhos, tá? Se alguém precisar colocar um travesseirinho embaixo da cabeça, para a cervical não ficar muito estendida, aí já são uns ajustes individuais, né? Que não dá, que aí é você que tem que fazer dentro do seu autoconhecimento. Mas eu quero que fique confortável. E de novo, não tem certo, errado, deita aí do seu jeitinho que você possa ir entregando o peso do corpo para o chão. Isso. Então, a primeira coisa que eu te convido aí nessa nova posição é para novamente observar a sua respiração. Como que ela se manifesta aí deitado, deitada. Vamos observar onde que o ar que eu inspiro provoca movimento. Né? Então, assim, os lugares talvez mais óbvios, né? São ali perto da caixa torácica mesmo, né? Ainda mais depois que a gente teve essa conversa inicial. Então, você sente o movimento das costelas, talvez sinta também ali na região da cervical alguma coisa acontecendo. E nos lugares que não são tão óbvios assim, será que o ar chega lá nas extremidades do seu corpo? Será que ele chega nos pés, nas mãos, na cabeça? Esse ar que leva oxigênio por todo o corpo,
para que as células realizem a sua função, né? Então, eu vou propor para você, agora, escolhe... Não, vamos começar pelos pés, isso. Então, o que você vai fazer? Você vai flexionar bem os dedos, como se fosse um passarinho agarrado num galinho de árvore. Então, flexiona bem os dedos, bem apertadinhos os dedos. E aí, observa a sua respiração. Observe se muda alguma coisa quando os dedos estão assim, bem flexionados. Pode perceber tanto a inspiração quanto a expiração. Bem apertadinho. Isso. Solta. Agora você vai fazer o oposto. Você vai estender bem os dedos. Estendendo, abrindo bem os dedos, as solas dos pés. E vai focar na respiração. Vai perceber como que tá a ins, como que tá a ex. Comparar uma com a outra. Veja se muda alguma coisa. E aí, relaxa, volta para o neutro. Muito bem. Agora, a mesma coisa você vai fazer com as mãos. Fecha as mãos bem fechadinha, bem apertadinha. Dedos, a mão bem fechadinho. E deixa a respiração fluir e observe. Né? Se alguma coisa fica diferente aí. Bem fechadinha, bem fechadinha. Ótimo. Solta. Agora o contrário. Você vai abrir bem as mãos e os dedos. Abre bem o máximo que você conseguir. Abre. E observe. Inspiração e expiração. Muito bem. E agora a gente vai para a cabeça, tá? Então, sem tirar a cabeça no chão, você vai sentir assim, ó, vai alongando a nuca, trazendo o queixo na direção do peito, flexionando a coluna cervical, né? Mas sem tirar a cabeça do chão. Você vem trazendo o queixo bem pertinho do peito. E aí também observe um pouquinho a sua respiração, o que acontece na in, na ex. E depois volta para a sua posição neutra, mais confortável. Muito bem. A gente está se aproximando do final. Eu quero que antes de você se levantar, que você se espreguice um pouquinho ou faça algum movimento que o seu corpo no momento está te pedindo. Tá? Imagina que você está despertando, então dá aquela espreguiçada bem natural, do jeito que vem, do jeito que o seu corpo está com vontade de fazer. Não interessa assim para que lado, para qual direção, o pé pula para um lado, a mão pula para o outro, se espreguiçando, se sentir vontade de bocejar, boceje. E aí, cada um no seu tempo, sem pressa, vai escolher um lado para rodar, para ir se levantando devagarzinho. Se sentir necessidade de ficar um pouquinho mais aí deitado, fique, tá? Mas a gente vai terminando a sessão. Então, eu vou te pedir devagar para se levantar. No seu tempo. Isso. E aí, você vai fazer a mesma coisa que você fez no início desse nosso encontro, que é andar um pouquinho
aí pelo seu ambiente, pela sua sala, aí onde quer que você esteja. Você vai andar um pouquinho e novamente observando o seu movimento, a sua respiração. Isso é bem importante, você parar esse momento agora também, para se observar, e depois você vai voltando devagarzinho lá pro seu banquinho ou para sua cadeira. Muito bem. E aí, pessoal, como estamos? Desculpa, eu passei um pouquinho do horário. Eu tinha pensado em fazer um pouquinho mais curto, mas eu não resisti. Ai, eu não resisti. Olha, eu vou agora liberar os microfones. Quem quiser desligar o microfone, se alguém quiser desligar o microfone porque está com muito ruído aí, tá bom? Deixa desligado, mas eu vou liberar aqui para quem quiser ligar. E vou olhar vocês também. Uhum. Agora eu vou olhar a carinha de vocês. Quem quiser mostrar a carinha, né? Minha bateria tá aí. Agora eu liguei rapidinho. Foi ótimo. Olha, me conhecer meu corpo, minha respiração está sendo ótimo. Adorando. Que maravilha. Obrigada. Pessoal, vocês assim, comparando um pouquinho o início e agora, se alguém quiser contar alguma coisa, se quiser, tá bom? Ou se, às vezes, de repente, durante a prática vem alguma emoção ou vem alguma memória, consegue relacionar com o dia a dia, alguma coisa. Alguém quer falar alguma coisa? Quando eu fiz nos meus dedos lá, a flexão dos dedos, Anice. em comparação com a extensão, a respiração é muito melhor na extensão, né? Olha só que legal. Todos os movimentos da mão, dos dedos, dos pés, do pescoço, eu até fiz uma extensão da minha cervical para eu comparar. Então, todos os movimentos de extensão, a minha respiração foi muito mais gostosa, muito melhor. Olha, que bom, que bom. Então, era esse mesmo objetivo, né? Porque às vezes a gente não tem essa sacada, né? De que as extremidades influenciam muito, né? Tanto a respiração influencia no movimento e na postura e vice-versa, né? A postura e o movimento também influencia na respiração. Bacana. Perfeito, muito bom. Adorei. Bom, Nice, adorei te ter aqui. Muy buena la sesión. ¿Me escuchas? ¿Me escuchas, Ana Cris? Quem está falando? Elizabeth Abuter. Soy de Santa Cruz, de Bolivia. É que eu não estou vendo a sua foto, Sí, peraí. no, está mal mi cámara. Tudo bem, Está mal tudo mi bem. cámara. Sí, Tá. me encantó la sesión. Sí, yo lo tengo siempre en silencio porque ladra mi perrito, entra mi hijo, entra mi hija, entonces, pero seguí toda la sesión y realmente fue fantástica, fue muy bonita la experiencia cuando cerré los dedos de los pies, sobre todo. Sim, Los sim. pies en la flexión, los pies en la extensión. Fue realmente súper, una cosa muy buena. Se notó mucho la diferencia en la respiración en esa sesión. Sí, Sí. gracias. Saludos. Gracias, muchas gracias. Precisando acá hay una traductora también. Muchas gracias. Hola, Não, sí. muchas gracias. Eu consigo traduzir, era no meu portunhol.
Então, foi fantástico, Ana Cris, e sobretudo o que eu queria te falar, que eu senti a diferença da primeira vez com essa. Essa é como que eu consegui aprofundar bem mais. Foi um pouquinho mais, né? Que ótimo. É muito legal. E a minha dor, que ela está aí instalada, mas não apareceu na sessão. Isso foi ótimo, não apareceu em momento nenhum. Que bom, Silvia. Obrigada, viu, pela sua presença. Então, obrigada e boa noite para todos que estão me chamando por aqui. Tá bom. Obrigada, boa noite. Bom fim de semana para Obrigada, todos. então, Cris, foi muito bom. E boa noite para todos, então. Obrigada, Ana. Tchau, tchau. E aí, alguém mais quer dar um alô? Na Cris, obrigado, viu, amor? Oi, Mauro, meu amor, que bom que você fez, viu? Fiquei muito feliz. Foi muito bom, porque eu me acabei aqui essa semana, um dono da academia abriu a... Quer dizer, eu perguntei para ele se eu poderia treinar e acabei fazendo umas aulas com ele lá na musculação. Quer dizer, pega um profissional que não faz o meu movimento, acaba comigo, né? Eu estou todo dolorido e eu precisava abrir e soltar muita coisa aqui. Então tá bom, tá ótimo. Adorei te ver, viu? Bem, a gente se vê ainda. Gente, obrigado, viu? Para todo mundo. Beijo para todos. Oi, Cris. Oi, Cris. Foi muito bom, Cris? Tô te ouvindo. Obrigada, maravilhoso. Eu vou dizer que a sua aula hoje foi uma verdadeira poesia. Eu senti do fundo do meu coração. Nossa, Obrigada. Aquela coisa do coração foi uma poesia. Conte comigo, vou divulgar e vou falar com você no particular. Eu amei. Que bom, Cris. Obrigada, viu? Olha, muito bom te ver aí. Muito bom. Querida, até a próxima. Estaremos aqui. Obrigada. Foi ótimo. Muito bom. Boa noite para todos. Boa noite. Boa noite. Buenas noches, boa noite. Boa noite. Obrigado, Alguém amor. apareceu Beijo. ali. Quem que foi que pôs uma tela aí? Meu Deus. Alguém compartilhou uma tela com a gente. Faz, eu não sei. Aperta para fechar. Ana, é Ieda Oi. aqui, querida. Adorei tua aula, super obrigada pelo convite. Eu vou tentar participar mais, tá? Ieda, olha, obrigada, viu, por você ter participado. Voltou. Ieda, muito obrigada de você ter participado e o seu feedback é super importante para mim, viu? E eu concordo com acho que Cristina, que acabou de falar, né, da poesia. Suas imagens foram a imagem do coração, com o pulmão e o fígado, foi muito ótimo, muito inspiradora e os movimentos foram muito bons. Obrigada, Cris. Obrigada, querida. Bom fim de semana. Oi, Ana. É a Sônia, tudo bom? Oi, Sônia, conseguiu entrar de última hora? Deu certo. Gostei bastante. Vou ver se eu consigo acompanhar na semana que vem, né? E esse é outro que você falou que você pode compartilhar. É um diferente desse de hoje? Não, hoje eu gravei, estou gravando ainda, aliás. E eu tenho a primeira sessão, que eu fiz 2 vezes. E essa sessão eu fiz 2 vezes. Nunca é igual, né? Mas ok. sempre muda um pouquinho, mas eu tenho 2 gravações agora, tá? Tá bom, então. A gente pode ir passando aí. Ok. E aí, a semana que vem, a gente tá por Tchau, aqui para querida. fazer. Ótimo. Muito obrigada, viu? Tchau, Sônia. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.